Olá galera, aqui é o Páscoa e vamos para mais um capítulo do audiobook do livro A Vida em Ciclos. Antes de começar, avisando vocês aí que a gente está numa campanha para tentar fazer uma versão impressa desse livro, algo que eu não consegui fazer ainda. É uma versão colorida do livro, em formato revista, grande, bem bonita. E a gente conta com a ajuda de vocês aí. Se a gente conseguir vender 1000 exemplares, aí está fazendo uma pré-venda, e daí se a gente atingir 1000 exemplares, aí a gente consegue fazer a versão impressa do livro, que eu consigo comprar 3000 exemplares para ficar economicamente viável. E lembrando que depois a gente vai continuar vendendo o livro, esses outros 2000, o dinheiro vai tudo para a ONG, ou seja, isso daí é só mais mesmo para ter uma versão impressa e de certa forma colaborar aí com os projetos nossos de bike, beleza? Então vamos para mais um capítulo do livro. Hoje a gente vai falar do ponto da virada. Contextualizando, eu fiz a viagem em 2010, comecei a escrever o livro em 2011 e terminei ele, a última versão, em 2016. Então vamos lá, o ponto da virada. Meu casamento não foi muito diferente da maioria. Sério que vocês vão ficar fufando aí atrás enquanto eu gravo a porra do vídeo? Com momentos ótimos, mas também vivendo grandes crises. Particularmente em 2010, vivia grandes problemas, não conseguia encontrar motivação para continuar trabalhando como programador. Não tinha mais um relacionamento com minha atual mulher e com sintomas de depressão. Também não encontrava forças para me dedicar à ONG. Vivia num limbo onde minha única alegria eram os momentos que eu tinha com meu filho. Um dia acabei explodindo literalmente. Joguei a merda no ventilador, falei tudo que devia e principalmente o que não devia. Peguei minhas coisas e caí fora. Nem preciso dizer que ao sair de casa minha vida ficou ainda mais maluca do que antes. E em menos de um mês bateu arrependimento e tentei voltar. Claro que não fui bem recebido, se as coisas estavam ruins antes, tudo piorou com a negativa do retorno, e isso me fez me afundar numa depressão. Como queria que meu filho sofresse o mínimo com o processo, ao sair de casa abri mão de tudo que teria direito. Casa, carro, móveis, peguei apenas minhas roupas, que cabiam em 2 malas, meu computador e as minhas bicicletas. Nem vou entrar em maiores detalhes, só digo que essa foi a pior coisa que fiz na separação. E graças a essa decisão estúpida, acabei sendo afastado em definitivo do meu filho, ao ponto de minha ex conseguir na justiça que eu não pudesse ver meu filho por 1 ano. Um adendo. Tudo isso continuou, desde lá até hoje, não resolvi meu problema com meu filho. E hoje tem 2 anos que eu não vejo ele, graças às ações na justiça, que desde então. Mas, whatever, vamos embora. Se eu tiver que dar um conselho a quem acabou de se separar e não pretende se afastar do seu filho, jamais seja tão generoso como eu fui. Voltando ao momento da separação, passei a tentar a reconciliação a todo custo. Até havia ainda sentimentos mal resolvidos com a minha ex, mas o que estava insuportável era a distância do meu filho. Hoje tenho plena ciência de que se conseguisse a reconciliação, teria cometido o maior erro da minha vida. Mas não hesitaria em abrir mão da minha felicidade se isso pudesse poupar o sofrimento do meu filho. Como casei com uma advogada, em menos de 2 meses já estávamos na frente do juiz para assinar o divórcio, o que daria um belo guia do que não fazer durante a separação. Estava completamente perdido, divórcio assinado, sem dinheiro, sem motivação para continuar trabalhando, morando no cafofo do poço, mais adiante falo sobre essa casa, deprimido e sem forças para nada. Mesmo tendo alguns trabalhos a fazer, não encontrava forças. Ficava sozinho naquela casa por dias, sem ver ninguém. Baixava alguns seriados na internet e ficava assistindo em sequência. Não precisava sequer levantar até o computador. Numa das oportunidades, fiquei 3 dias deitado num enorme puff, apenas assistindo alguns seriados. Como não comia e nem me mexia muito, não tinha sequer vontade de ir ao banheiro. Quando isso acontecia, aproveitava para tomar banho. Perdi nada menos de 10 quilos durante essa minha estadia e várias vezes pensei no pior. Percebi que ninguém iria me ajudar a sair daquela situação. Foi aí que encontrei na minha bicicleta a ajuda que tanto precisava. Era o meu ciclo que me ajudaria a sair daquela situação. Reparem que nossas vidas são marcadas por ciclos bem definidos. Neles há pessoas que num momento são fundamentais em nossas vidas e em outro simplesmente desaparecem. Mas nem por isso nos arrependemos de ter vivido tal experiência. Minha vida também tem ciclos bem claros. O primeiro durou até meus 10 anos, quando mudei de casa pela primeira vez. O segundo foi até meus 18 anos, quando entrei na Comgás e a bicicleta entrou na minha vida. O terceiro se encerrou quando saí da Comgás e conheci minha ex-mulher. Já o quarto era exatamente esse que tem como data central o dia que pedi o divórcio. A única maneira que encontrei para superar aquela conturbada transição foi pegar minha bicicleta e cair na estrada. Assim nasceu o projeto Biomas, que deu base a esse livro, que futuramente recebeu o nome de A Vida em Ciclos. Em outubro de 2010, marquei uma cicloviagem entre os dias 22 e 28 pelo Circuito Vale Europeu em Santa Catarina.
quando tive a companhia da querida Renata Falzoni, jornalista do programa Aventuras dos canais TV ESPN e que atualmente é responsável pelo site Bike é Legal. Naquela época a gente era amigos e resolvemos fazer essa viagem juntos. Naqueles dias havia decidido que a bicicleta seria a forma de eu dar um novo rumo para a minha vida. Só pensava em chutar tudo pro alto e cair na estrada. Pensei inclusive em finalizar o Vale Europeu e continuar pedalando sem rumo. Dia 13 de novembro seria o dia que comemoraríamos 12 anos de relacionamento, então eu coloquei essa data como um deadline. Seria o dia da reconciliação ou do meu renascimento. Não preciso falar que qualquer separação é complexa. Apesar de estarmos separados, era quase impossível não manter os vínculos. Por exemplo, tínhamos 2 meses separados e ela me pediu para fazer companhia até a zona cerealista em São Paulo. Pior não foi aceitar, e sim achar aquilo algo natural. Erro que vejo muitos casais recém-separados cometendo e também achando tudo natural. Hoje sei que a melhor forma de superar o fim de uma relação é cortando todos os vínculos. Como diriam os americanos, move on, ou como dizem os ciclistas no Brasil, pedal girou. Mas como seguir em frente se sua mente te implora para voltar para trás? Voltando à cronologia, assinei o divórcio no dia 18 de outubro e no dia 22 estava pegando um avião rumo a Timbó, em Santa Catarina, para percorrer o circuito Vale Europeu. Durante a viagem, confidenciei a minha intenção de viajar pelo Brasil à Renata, e ela mesma me aconselhou a voltar e colocá-la na parede. Ou volta comigo ou caiu no mundo. Ideia que pareceu muito boa. Durante a cicloviagem pelo Vale Europeu, meu astral melhorou um pouco e as falsas esperanças me ajudaram. Mas bastou voltar e a depressão tomou conta de mim novamente. Só ficava melhor quando conseguia estar com meu filho, aos finais de semana. Algo ainda possível na época. Mas durante a semana, sozinho no Cafofo, não encontrava forças para nada. O Cafofo merece uma atenção especial, pois o local era bizarro. Fazendo uma breve descrição do Cafofo, era a casa da tia de um amigo, uma casa de 2 andares, sendo que a superior ficava no nível da rua, enquanto eu morava literalmente no porão. Imagine aquela casa enorme daquela tia velha que mora sozinha. Tudo que é tranqueira da família ia para lá, e eu dormia no meio daquilo tudo. Quem assistiu o seriado Caçador de Relíquias, do canal History, deve ter uma noção do que estou falando. Aliás, se os apresentadores do programa entrassem lá, iriam encontrar itens do tempo do Império. A casa de cima era bonitinha, já de baixo era o depósito da família. Quando me ligavam, dizia que eu estava no Poço do Poço. Poço era o sobrenome do meu amigo, o que cedeu a casa para eu ficar. Uma amiga dizia que a tia que morava em cima parecia a velhinha do filme Duplex. E realmente, a tia do Poço me pentelhava muito. Não era muito diferente da personagem do filme. Reclamei com o Rafael, ele disse que daria um jeito e deu, mas adivinhe como? De uma hora para outra, ela passou a me tratar com a maior distância. De uma forma bem estranha, dificilmente ela descia para o quintal enquanto eu estava lá embaixo. Depois eu... Filha da puta. Depois eu soube que ele disse para a tia dele não me provocar, pois eu era muito agressivo, tanto que eu havia saído de casa porque eu batia muito na minha mulher e por isso saí de casa, que é amigo. A casa em si tinha 2 banheiros, 2 quartos, 2 cozinhas e uma sala. Num passado mais distante, aquilo eram 2 casas separadas que eles alugavam para famílias distintas. Eu dormia num quarto sobre um desses colchões de ar vendidos em supermercado. Na sala havia um enorme puff e meu computador. Não havia TV, mas tinha internet. Na cozinha havia uma geladeira quebrada, não servia nem como armário, e um desses forninhos 3 em 1 com grill, forno e cafeteira. Minha alimentação era à base de traquinas e miojo. Como não tinha fogão, eu fazia na cafeteira. Pergunte-me como. A história da geladeira é mais bizarra ainda. Ganhei de um amigo, Juliano Papalardo. E para transportarmos, usamos uma carretinha que você prende na bicicleta, criação dele. Tirei algumas fotos do transporte e ele usou para participar de um concurso de projetos sustentáveis que estava rolando na África. A geladeira nunca funcionou, mas o lado bom é que graças à minha foto ele venceu o concurso. Ao menos a geladeira serviu para alguma coisa. Voltando aos fatos que antecederam a viagem, do dia do retorno do Vale Europeu até o meu deadline, eu teria apenas 15 dias. Resolvi que só após a conversa com a minha ex anunciaria a viagem no meu blog. Marquei então nossa conversa para o final de semana seguinte. Enquanto isso, comecei a planejar o trajeto da minha viagem. Fiz apenas um plano básico, pois numa viagem tão longa você precisa ter um trajeto base, mas o importante é ter flexibilidade para alterar o roteiro de acordo com a conveniência. Para definir o trajeto, me lembrei de um fato que ocorreu quando retornava da viagem de 97 pelo Rio Tietê. Quando eu e o Cláudio estávamos na rodoviária em Três Lagoas, comprando a passagem de volta para São Paulo. Perguntaram-nos por que não voltávamos pedalando. E respondi, se eu tivesse tempo para voltar pedalando, eu pedalaria mais 500 quilômetros até o Pantanal. Por que então não continuar a viagem do Tietê? Abri o Google Maps
e comecei a traçar uma possível rota partindo de Três Lagoas. Vi que antes do Pantanal eu passaria por Campo Grande, a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Dentro do Pantanal não há estradas definidas, mas queria sair no Porto Jofre e cruzar o rio São Lourenço, que faz divisa com o estado do Mato Grosso. Se conseguisse realizar a travessia do rio, pedalaria pela Transpantaneira até Poconé. De Poconé estaria a um dia de Cuiabá, capital do Mato Grosso, que tem como vista a linda Chapada dos Guimarães, a menos de 60 quilômetros da cidade. Fantástico, já estou ali, por que não conhecer a Chapada? Foi quando reparei que 400 quilômetros ao norte estaria em área de Amazônia Legal. 2 biomas numa mesma viagem? Pedalar na Amazônia? Na verdade seriam 3 biomas, pois metade do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já é o bioma do Cerrado. Foi aí que surgiu o nome de Projeto Biomas. Segui traçando uma provável rota no mapa. Teria que pedalar de leste a oeste no Mato Grosso e para sair do estado você tem praticamente 2 opções. O Mato Grosso tem uns 1.000 quilômetros de divisa com Goiás e de qualquer maneira seria obrigado a cruzar o rio Araguaia, que divide não apenas Mato Grosso com Goiás, como Pará com Tocantins. Para cruzar o rio teria basicamente 3 opções. A primeira, ainda na sua cabeceira, em Barra do Garça, que fica a leste, no mesmo paralelo da cidade de Cuiabá. A segunda opção seria uma travessia pela Ilha do Bananal, uns 500 quilômetros ao norte, mas essa opção só poderia usar em época de seca. Já a terceira alternativa seria mais ao norte, a 700 quilômetros, num ponto onde o rio divide os estados do Pará com Tocantins. Para essa terceira opção, eu teria que continuar ao norte de Cuiabá até a BR-80 e usá-la para cruzar o rio Xingu. Adivinhe qual foi a minha escolha? Continuei viajando no mapa depois de cruzar o rio Xingu, aquele que será destruído pela usina Belo Monte, foi destruído praticamente, né? Teria o grande rio Araguaia, pedalaria por 2 dias no Pará até cruzar o rio e entrar em Tocantins, o 5º estado da viagem. Em Tocantins, obrigatoriamente pedalaria até Palmas, a capital do estado. Observando atentamente o mapa, percebi que o Parque do Jalapão fica a 200 quilômetros a leste da capital. Em minhas pesquisas, encontrei uma matéria da TV Globo sobre o Jalapão, dizendo que ali era uma área de transição do Cerrado com a Caatinga, o que seria o 5º bioma da viagem. Mais tarde descobri que a matéria estava equivocada e a divisa entre Cerrado e Caatinga está a cerca de 300 quilômetros, mais a leste do parque, junto ao Rio São Francisco. Segui minha viagem virtual e comecei o retorno para casa. Vi que poderia passar na Chapada dos Veadeiros, Brasília e fiz questão de colocar no meu trajeto a cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Lá moram meus padrinhos, pais de alguns dos meus melhores amigos. Ali seria a primeira oportunidade de toda a viagem de abraçar pessoas conhecidas depois de tanto tempo pedalando sozinho. De Patos iniciaria meu retorno a São Paulo, passando pela Serra da Canastra, local onde fiz com meu filho nossa primeira viagem de aventura, quando ele tinha apenas 5 meses. Depois pedalaria pelo sul de Minas, percorreria algum trecho do Caminho da Fé e de quebra passaria por mais um bioma, dessa vez a Mata Atlântica, chegando a São Paulo. Acreditava que conseguiria completar o trajeto em 2 meses, mas com dias de viagem percebi que isso seria impossível. 4 biomas, Pantanal, Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica. 4 grandes parques, Chapada dos Guimarães, Jalapão, Chapada dos Veadeiros e Serra da Canastra. O trajeto já estava pensado. Tinha uma base e apenas uma obrigação, a de percorrer todos os biomas e todos os parques que acima citei. Só precisava saber agora se faria ou não a viagem. Tudo dependia de uma única resposta. Queria causar um choque. No fundo, torcia para que ela pedisse para eu ficar, mas ao mesmo tempo estava empolgado com a possibilidade de passar por lugares tão maravilhosos. Tinha ainda a questão do meu filho. Sabia que sofreria muito com a distância dele, mas também imaginava que todo o sacrifício seria compensado com a retomada do nosso casamento. Na minha cabeça parecia um plano perfeito, só faltou combinar com os russos. Chegou o dia. Lembro que faltavam menos de 5 dias para o meu prazo final. Cheguei a um encontro bem firme e decidido, que se não passasse essa data com ela, passaria na estrada. Foi quando dei minha última cartada. Ou o dia 13 de novembro eu passo com você, ou passarei na estrada, muito longe daqui. Como resposta ouvi vai ser bom para você. Definitivamente não era isso que eu gostaria de ouvir. Aí não teve jeito. Voltei para casa e o que estava em jogo era a minha dignidade e a minha palavra. Aliás, a única coisa que ainda tinha, pois não tinha dinheiro, casa, havia perdido todos os meus bens na separação. Nunca disse que iria fazer algo e depois desisti. Então escrevi um longo texto no blog e anunciei a minha viagem. Não demorou, recebi diversos e-mails, comentários, centenas de mensagens de apoio. Ao mesmo tempo que essas mensagens me ajudaram, também colocou uma enorme pressão.
Agora não havia como abortar a missão. Comecei então a correria que narro adiante. Tinha apenas 3 dias para me preparar e encarar a estrada. Bem, gente, isso aqui é mais um trecho do livro e aguenta aí que semana que vem tem mais. Enquanto isso, se você não viu os outros vídeos, acompanha lá, curte, compartilha aí e entra aí nessa jornada comigo, beleza? Vai ser bacana. Não está inscrito ainda? Se inscreve aí, vai. Toda quinta-feira tem um trecho do livro, vem aí acompanhar com a gente. Até mais. Tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta